A janela do quarto dele dava para minha cama. Todas as noites era a mesma coisa. Eu chegava do trabalho, tirava os sapatos, colocava uma música baixa no fundo e me jogava na cama com as luzes apagadas, menos a do abajur. Não era preguiça, nem rotina. Era expectativa. A janela do quarto dele dava exatamente para minha cama, e eu sabia que ele sabia disso. Gilson morava no apartamento da frente, 3 andares acima do meu. A sacada dele era sempre impecável, com uma rede branca bem estendida e uma planta pendurada num suporte de macramê. Tudo nele parecia organizado, silencioso e misteriosamente magnético. A primeira vez que reparei mesmo foi quando vi ele lendo. Estava de camiseta cinza e óculos na ponta do nariz. Sentado na poltrona perto da janela, pernas cruzadas, concentrado. Mas o que me pegou foi o instante em que ele ergueu os olhos, direto para os meus, e não desviou. Desde então, as cortinas da minha janela passaram a se abrir um pouco mais tarde, e as dele a fechar um pouco mais devagar. Naquela quinta-feira choveu a tarde inteira em Balneário. A cidade ganhou aquele cheiro de concreto molhado misturado com o mar, e tudo parecia mais lento. Eu estava de camisa social ainda aberta, sentado na beirada da cama, quando vi. A luz do quarto dele se acendeu, e ele estava só de toalha. A respiração me falhou um segundo. Gilson caminhou até a janela, fingindo arrumar algo nas plantas. A toalha descia um pouco a cada movimento do corpo dele, que, diga-se, era de um homem que sabia envelhecer. Barriga leve, braços fortes, ombros largos, um charme que não se compra, se constrói. Quando ele terminou de regar a última folhagem, olhou para mim, direto, de novo, e fez algo diferente. Sorriu. Um sorriso pequeno, de canto de boca, como se dissesse: hoje eu tô te esperando. 23h17, chegou a mensagem no meu celular. Porta encostada. Vem. Atravessei o corredor do meu andar como quem caminha por dentro de um segredo. O elevador parecia mais lento do que nunca, e meu coração batia como se quisesse sair primeiro que eu cheguei na porta do 1803, encostada, como prometido. Empurrei com a palma da mão, devagar. A luz estava baixa, mas suficiente para ver Gilson sentado na mesma poltrona da janela. Só que agora, com uma taça de vinho e uma camisa de linho entreaberta, pés descalços, olhar firme. Achei que você não vinha, ele disse, com a voz rouca, daquele tipo que vibra no ar antes de chegar no ouvido da gente. Achei que era brincadeira. Ele levantou da poltrona com calma e veio até mim. Ficamos frente a frente. O silêncio entre nós dois dizia mais do que qualquer frase pronta. E foi então que ele passou a mão no colarinho da minha camisa, como quem tira uma folha seca com cuidado, e sussurrou: "Tava te olhando faz tempo, mas você sempre apagava a luz cedo demais." Sorri. Toquei o braço dele, quente, firme. A pele cheirava a algo amadeirado com um fundo doce, talvez um sabonete ou perfume leve. Gilson era inteiro feito à mão. Nada nele parecia ter pressa. Fomos até a janela do quarto dele juntos. Olhamos para minha cama do outro lado. E então ele virou de costas, puxou a cortina, e o mundo lá fora desapareceu. Ele fechou a cortina com calma. Cada gesto de Gilson tinha peso, como se cada movimento fosse pensado. Não havia pressa em nada nele. E talvez fosse isso que mais me deixava em brasa. A paciência com que ele me olhava, como se já soubesse exatamente o que fazer, e estivesse apenas esperando o momento certo. Virou-se devagar, deixando as mãos deslizarem pelo tecido da própria camisa, ainda meio aberta. A luz do abajur desenhava sombras leves nas clavículas dele, no contorno dos ombros,
nos vincos suaves da idade bem vivida. Me fala uma coisa, ele disse, se aproximando. Você ficava ali de propósito, deitado, com a janela aberta? Engoli, seco, ri de canto. Só se você ficava ali na rede por acaso, sempre no mesmo horário. Ele soltou um som baixo, quase uma risada abafada, e ergueu a mão até meu rosto. Os dedos dele eram quentes, firmes, mas o toque foi leve, como quem estuda antes de mergulhar. Eu via quando você chegava, sussurrou. Você sempre tirava os sapatos do mesmo jeito, deixava o abajur aceso e se deitava como quem sabe que está sendo observado. A aproximação foi natural. Não houve aquele beijo urgente de novela, mas sim o tipo de toque que começa com os olhos, passa pelas mãos e só então encosta os lábios. Ele chegou perto e pousou a testa na minha. O silêncio entre nós parecia uma trilha sonora que só a gente ouvia. Quando os lábios dele tocaram os meus, foi morno, seguro. Um beijo de homem que sabe o que quer, mas também sabe ouvir o que o outro corpo diz sem palavras. As mãos dele foram às minhas costas, subiram até minha nuca. A barba dele roçava de leve no meu queixo, provocando arrepios curtos e deliciosos. Ficamos ali por longos minutos, no beijo mais vagaroso que eu já experimentei. Era como se ele estivesse lendo o meu ritmo e escrevendo, o dele ao mesmo tempo. Depois, Gilson me levou até a cama. O quarto tinha cheiro de lavanda com alguma madeira. Algo acolhedor, íntimo. Ele puxou a colcha para trás como quem convida, não como quem chama. Deitei primeiro. Ele veio logo depois. Ficamos de lado, frente a frente, ainda vestidos, mas com o corpo colado o suficiente para sentir o calor através do tecido. Ele passou a mão devagar pela minha barriga, subindo até o peito. Gosto disso aqui, disse, sussurrando enquanto os dedos circulavam o meu peito com cuidado. Gosto de homem de verdade, corpo que tem história, textura, marca. Fechei os olhos respirando fundo. Cada palavra dele parecia um toque a mais. E você? Perguntei. O que via da minha janela? Ele sorriu. Tudo. O que eu queria ver. E o que você deixava escapar. Resto da noite foi feita de pequenos atos com grandes intenções. Ele me despiu com gestos lentos, como quem desfaz um embrulho valioso. E eu fiz o mesmo com ele, descobrindo aos poucos um corpo firme, cheio de calor e presença. Nos tocamos, com calma, beijos demorados no pescoço, mãos explorando costas e coxas, respiração se entrelaçando como se fôssemos um só. Não havia pressa, só vontade de descobrir o outro inteiro. Os lençóis ficaram bagunçados, mas nossos corpos se encontraram. Com harmonia, ele me virou devagar, encostou os lábios na minha orelha e sussurrou: "A vista da sua janela é ainda mais bonita de perto." Sorri sem dizer nada e deixei que ele me mostrasse o que já vinha observando há semanas. Quando acordei, o sol já batia de leve nas frestas da cortina. Gilson dormia de lado, com um braço por cima de mim e o peito no colado nas minhas costas. O quarto tinha cheiro de café fresco vindo da cozinha. Levantei devagar, vesti a camisa dele e fui até a janela. Olhei para o meu prédio, lá do outro lado, minha cama vazia, minha janela aberta. E um novo hábito que eu sabia que ia começar naquela manhã. O som da chaleira preenchia a cozinha com aquele chiado baixo, quase tão contido quanto o clima daquela manhã. Júlio estava encostado no batente da porta, vestindo apenas uma camiseta larga demais, certamente de Gilson, e observava o movimento lento e meticuloso do homem à sua frente. Gilson parecia estar em outro fuso horário, mexendo o café com uma concentração exagerada,
como quem precisava de tempo para escolher as palavras certas. Dormiu bem? Perguntou Júlio, tentando soar casual. Dormi, mas não sei se descansei, respondeu Gilson, com um sorriso, pálido, os olhos ainda presos em algum pensamento distante. O silêncio se instalou de novo, mas não era o silêncio confortável que eles tinham dividido na noite anterior. Era outro, mais denso, quase preâmbulo. Gilson virou-se, encostou na pia e disse direto: Júlio, preciso te contar uma coisa. O tempo parou. Júlio continuou parado, mas por dentro, o corpo se preparava para o impacto. Gilson respirou fundo, apoiou as mãos na borda da pia, como quem segura o próprio coração para ele não escapar. Tem alguém, mora em São Paulo. A gente se fala. Há 3 anos. Um domingo sim, um domingo não. Às vezes mais, às vezes menos. Júlio franziu a testa, mas não disse nada. Apenas caminhou até a mesa e sentou. A camiseta de Gilson descia até o meio das coxas, como um escudo frouxo. Ele apertou os próprios joelhos, como se estivesse tentando conter a pergunta que já subia na garganta. E eu? O que eu sou então? Gilson continuou. Não é namoro. Nunca foi. Foi alguém que apareceu quando eu estava num buraco. Ajudou. Escutou. Ficou. E... ficou longe. Sempre longe. Ele serviu o café nos 2 copos e sentou-se na frente de Júlio. Pela primeira vez naquela manhã, os olhos se encontraram de verdade. Mas você, disse Gilson com a voz mais baixa, você foi o primeiro que me olhou, sem me julgar. Só olhou, como se já me conhecesse há anos, como se soubesse exatamente onde tocar sem nem encostar. Júlio sorriu, de canto. Tomou um gole do café. Eu vi sua janela primeiro, Gilson. Mas você acendeu a luz. O silêncio que veio depois não era incômodo. Era necessário. Os dois ficaram ali, frente a frente, com o calor do café e dos olhares dizendo o que a boca ainda não conseguia. Gilson esticou a mão por sobre a mesa. Júlio aceitou o toque, entrelaçando os dedos devagar, com uma ternura quase ensaiada. Eles não sabiam o que seriam dali para frente, mas havia uma coisa certa. O tempo deles já tinha começado a correr. Antes de sair, Júlio se levantou, caminhou até o armário e, sem dizer nada, guardou a própria caneca ao lado das outras. Gilson observou em silêncio. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Como quem não promete ficar, mas deixa um pedaço de si. Se essa história te tocou, de algum jeito, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Júlio e compartilha com alguém que também acredita em encontros que chegam pela janela. Porque às vezes é do outro lado do vidro que o coração resolve bater mais forte.